com certeza, talvez o grande dilema geopolítico da nossa geração, que você tá careca de saber, trocadilho intencional, é a guerra da Ucrânia na Rússia. E eu acho que cada ida sua de um podcast quase que você se tornou referência para muitas pessoas para dar uma atualizada geral, né? Eu acho que tentando partir ali dos últimos acontecimentos, nessa que para muitos é uma guerra que parece que não tem hora para acabar, a gente espera que tenha, mas enquanto o Zelensky nesse último fim de semana estava esperando ali uma pequena vitória ali em Jeddah, né, que foram 42 países reunidos ali em torno dele, na Arábia Saudita no último final de semana, nas tratativas dos esforços de paz, o Putin lançou um ataque maciço ali depois de vários navios russos terem sido bombardeados no Mar Negro, e assim, dia após dia, semana após semana, as coisas vão se escalando e o horizonte cada vez mais nebuloso sobre onde é que isso vai dar, como é que isso vai acabar. Então, para a gente dar o pontapé inicial aqui, cara, dá um apanhado geral, como é que você está vendo isso, qual o termômetro aí do campo de batalha, né? Acho que, assim, é sempre bom lembrar as pessoas do óbvio e bem objetivamente dá pra gente entender que a guerra tem 3 caminhos, simples assim. Ou a Rússia vence, ou a Ucrânia vence, ou a gente fica num stalemate, que é um impasse. É um impasse. E talvez hoje, né, a foto hoje, ela é um cenário de impasse. Nós estamos caminhando talvez mais para um impasse do que para qualquer um dos lados. Óbvio que para a Ucrânia vencer tem que acontecer uma série de coisas, ou para a Rússia vencer também tem que acontecer uma série de coisas. Então, quando a gente fala da guerra da Ucrânia, não dá para a gente só analisar o que a Ucrânia vai fazer ou como que a Rússia vai responder. Nós temos que entender vários outros players que estão junto nessa história, que dão sustentação. A Ucrânia não tem como vencer a guerra sem o apoio do Ocidente, sem o apoio dos Estados Unidos, sem o apoio da Europa, sem armamento, munição, treinamento. A Ucrânia não consegue vencer a guerra sem o uso da rede de satélites do Elon Musk, o Starlink. Não tem internet no país e ela não consegue fazer uma coordenação, ataques coordenados, sofisticados usando os drones, sem o uso de internet. Então, assim, se o Elon Musk acordar e falar eu vou desligar o sinal do Starlink na Ucrânia, muda a condição da guerra. Sem dúvida. Se a eleição americana trouxer um candidato, um presidente, ou a campanha ir numa direção de que não faz sentido mais ajudar a Ucrânia, muda a direção da guerra. Se você tem um outro tentativa de golpe, um motim, como o Prigozhin fez contra a Rússia, muda a direção da guerra. Então, assim, percebe? Quando a gente fala da guerra, não dá para só a gente focar assim, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo hoje, nesse momento, a Rússia tem uma grande linha de defesa, com muitas minas, arame farpado, posicionada em trincheiras, muito sólida. E a Ucrânia está tentando romper alguma dessas linhas para quebrar e dividir assim, o contingente russo em territórios separados, e aí fica mais fácil dela avançar por trás e separar uma parte do território, e aí sim, quem sabe conquistar esse território. No caso, é o caminho para a Crimeia, que é o objetivo maior, estratégico da Ucrânia fazer. Só que ela não tem conseguido avançar. E o maior dos obstáculos tem sido as minas terrestres. Estão dizimando vários soldados ucranianos, é muito difícil. É uma guerra, assim, meio nos moldes da Primeira Guerra, uma guerra de trincheira. Esse momento da guerra, ele está parado e trancado nessa história. Os ucranianos já tentaram várias coisas, a contraofensiva ucraniana já está aí há alguns meses e ela não produziu nenhum grande resultado. Não quer dizer que ela não consiga produzir, mas parece que ela não está avançando. Os americanos, os europeus, o tempo inteiro ficam com medo e com receio. Qual é o nível de armamento que eles vão entregar para os ucranianos para não cruzar uma linha que o Putin construiu? Uma linha talvez fictícia, talvez parte da sua estratégia de sobrevivência, talvez parte do jogo psicológico da guerra, que eu vou usar bombas atômicas se vocês interferirem nessa guerra. O que é uma interferência? Ninguém sabe o que é essa interferência. Que ela já está acontecendo em algum grau. Indiretamente, muito. Por procuração. Né? Exato. Mas aí a grande dúvida e o grande receio do Ocidente, dos Estados Unidos,
Que tipo de arma que eu entrego para a Ucrânia que vai ser percebido pelos russos como cruzar de uma linha vermelha ou de uma linha, de um limiar que ele não vai aceitar. Então, toda a estratégia dos americanos e dos europeus tem sido muito cautelosa. Ah, vamos dar essa arma. Ah, agora vamos dar esse tanque. Um pouco do que a gente chama de tática salame. Você vai fatiando pequenas slices, né? Pequenas fatias de salame, pequenas, que não provocam uma reação do outro lado. Então, cortei uma fatia e você fala assim, bom, você não vai lançar uma bomba atômica só porque eu falei que eu vou dar um tanquezinho para ele. Ah, tá bom. Aí no dia seguinte, ou daqui 2 semanas depois, você dá um míssil com alcance um pouco maior. Pô, você não vai lançar uma bomba atômica por isso. E aos poucos vai evoluindo. Mas óbvio que isso leva tempo. O Ocidente ou os Estados Unidos não disseram explicitamente que essa é a estratégia, fazer isso aos poucos para não provocar uma reação. Eles estão meio que testando com medo. Então, a guerra psicológica, a narrativa que o Putin impôs de ameaça do uso da bomba atômica, de alguma maneira teve um efeito de evitar que as armas mais poderosas e potentes chegassem na Ucrânia, que poderiam ser decisivas para a guerra acabar antes. O Putin está se preparando, está se consolidando, está se fortalecendo, está convocando. Tem uma grande discussão agora se ele vai realmente convocar a população geral. Mas, ao mesmo tempo, ele também perde território e cada vez se envolve em mais problemas. A história do Wagner e do Prigozhin é um exemplo disso. É um efeito colateral da guerra, o Putin perdendo o controle de situações dentro do país, a ponto dele quase ter sido derrubado. Então, as coisas não são fáceis para o Putin, não são fáceis para a Ucrânia e também não são fáceis para o Ocidente. É uma guerra. E a guerra talvez é uma das atividades humanas mais imprevisíveis que tem. O Clausewitz já dizia, né? E ele tem um conceito muito importante sobre a guerra, que é a ideia de fricção. Ele compara com a física, tal, e ele fala da fricção de dois objetos e tal. Só que ele usa a ideia da fricção é mais ou menos como uma lei de Murphy. Sim. Se algo pode dar errado, vai dar errado. E ele compara com a vida, né, normal, e fala assim, se na vida normal, no dia a dia das pessoas isso acontece, imaginem na guerra. E por isso que ele era um cara cético quanto à ideia do uso da inteligência. A inteligência nada mais é do que informação. Então eu vou lá, descubro o que você vai fazer e tomo uma ação preventiva ou ofensiva antes de você agir. Ele era cético quanto à questão da inteligência, porque ele falava assim, não adianta nada eu descobrir, porque vai acontecer alguma fricção no meio do caminho e aquele plano não vai ser daquele jeito e eu não vou conseguir executar a minha ofensiva para evitar o seu plano e no final vai dar tudo errado. Então ele não acredita muito e eu acho que a invasão e a guerra nos mostra como que uma guerra pode ser imprevisível ou descontrolada, entendeu? Qual o capítulo recente da guerra que mais te surpreendeu? Olha, que mais foi, assim, fora do script, assim, na mais clara acepção dessa expressão? Olha, eu acho que tem muitas coisas muito interessantes acontecendo. Uma delas é o moral das tropas ucranianas. E óbvio que junto a isso não tem como ignorar a bravura, figura do Zelensky, né? A capacidade de liderar, de articular discursos, narrativas, comando, frases de altíssimo impacto, o seu papel na mobilização da população ucraniana. E a resposta da população ucraniana em lutar de um jeito que foi surpreendente. Aí tem outras coisas muito surpreendentes, o que eu mencionei sobre o Starlink do Elon Musk é surpreendente. O papel que uma pessoa, uma única pessoa privada tem nessa história toda. A Starlink, né, para quem não tem noção, nós temos por volta de um pouco mais de 10 mil satélites em órbita na Terra. 80% desses satélites, eles estão ativos. E 53% de todos que estão ativos são da Starlink. Ou seja, uma única pessoa, um único indivíduo tem mais poder de satélite do que todas as outras nações do mundo juntas. Isso não é pouca coisa. Isso foi revelado na guerra da Ucrânia. E o quanto fundamental isso é
numa situação de guerra, numa situação de desastre natural. Ninguém tem a rede de satélites que o Elon Musk tem. Isso é fascinante porque ele é uma figura privada que tem um poder de estados. E assim, a China está preocupada com o Elon Musk, Taiwan está preocupada com o Elon Musk, a Ucrânia está preocupada com o Elon Musk, os Estados Unidos estão preocupados com o Elon Musk. O Pentágono tem centenas de contratos privados com ele. E isso foi revelado na guerra da Ucrânia, porque o sistema dele entrou operacional em 2021. Nós estamos em 23, a guerra começou ano passado. Então, acho que esse é um outro elemento surpreendente. Aí você tem uma série de outras coisas, assim, de como a guerra se desenrolou, né? Até não muito tempo atrás, Reni, a gente estava começando a ouvir um consenso se formar na imprensa, e todo mundo que está acompanhando ali no detalhe, né? Que a ofensiva ucraniana, a coluna mortífera da Rússia, estava empacada na lama. Mas isso é tudo muito volátil, né? Tudo muda do dia para a noite. Acho que o Putin deve ter feito... Eu acho que está aí um outro elemento importantíssimo de análise e de entendimento do que essa guerra trouxe. O quanto a Rússia não é o que se imaginávamos, ou não é o que não conseguiu executar, materializar a potência supostamente que ela é. Claro que ela é uma potência nuclear, tem mais bombas atômicas que qualquer país no mundo. O Putin é um cara muito poderoso, ele joga um jogo de alto nível internacionalmente, alto nível no sentido de maquiavélico, estratégico, sabe o que ele quer, obtém muitas vitórias, mas a derrota que os russos estão obtendo na guerra da Ucrânia... Isso não tem contestação, fato. Fato, é algo assim chocante, porque o que é a Rússia e o que é a Ucrânia... Que comparação é essa? Como que um país como a Rússia, que quer enfrentar os Estados Unidos, não consegue vencer a Ucrânia? E claro, assim, né? A gente pode fazer muitas comparações entre, por exemplo, mas os Estados Unidos não venceu o Afeganistão. Uma guerra de guerrilha. Os Estados Unidos não foi lá ocupar o território, um tipo de guerra totalmente diferente. Você quer entrar em cada caverna, subir cada montanha para enfrentar o Talibã, para enfrentar a Al-Qaeda. A mesma coisa no Iraque. Diferente, né? Se tivesse o Saddam Hussein, como na Guerra do Golfo, nos anos 90, a primeira guerra no Iraque, aí os Estados Unidos mostrou a sua potência. E a comparação dessa guerra é isso. A invasão da Rússia à Ucrânia é uma guerra massiva, de grande escala, de um Estado contra outro. Não é uma guerra simétrica. É uma guerra simétrica. Sem dúvida. E acho que talvez, assim, no macro, no olhar macro maior de todos, o que mais é relevante é o retorno da geopolítica com força total para o andamento do mundo. A geopolítica tá inegável. Pareceu que não existia mais guerra, que esses assuntos... imagina, todo mundo ganha dinheiro entre si, eu não vou brigar, isso não é relevante, para que a China vai querer brigar com os Estados Unidos, por que a Europa vai brigar com a Rússia não vai brigar com a Europa? Enfim, todas as teorias do mundo de que o interesse econômico se sobrepõe às necessidades da geopolítica e da segurança nacional foram jogadas por terra. A geopolítica voltou com a sua força máxima. Ninguém faz nada no mundo hoje sem entender geopolítica. Sem sopesar os custos e benefícios, né? Claro. E acho que